Se você quer aprender como ganhar dinheiro com consórcio no passo a passo, fica até o final desse vídeo. Muito se fala sobre investimentos através dos consórcios. Porém, existem muitas pegadinhas e muita gente não entende de fato o que significa. Muita gente acha que é só comprar o consórcio e esperar resgatar todo o dinheiro no final. Mas não é bem assim. Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar todo o passo a passo, as possibilidades e as pegadinhas que acontecem nesse mercado. E para começar a explicar o porquê que faz sentido investir através de consórcios, eu vou começar explicando e mostrando para vocês o caminho mais comum, todo mundo já conhece, que é quando alguém vai comprar um imóvel e procura por um financiamento. Inclusive, eu fiz uma simulação com o meu nome só para mostrar para vocês a condição que a gente tem atualmente se a gente for comprar um imóvel agora. Nessa simulação que eu fiz no Itaú, eu simulei um imóvel de 300 mil reais, onde a gente teria que dar entrada de 60 mil reais. E aquele famoso pagamento em 35 anos do financiamento. E essa simulação nos mostrou que a gente teria uma parcela de R$ 2.900 aproximadamente, e uma taxa de juros de 11,89. Essa aqui é aquela tabela saque, que todo mês cai um pouquinho a parcela. Isso significa que, resumindo, a pessoa para comprar um imóvel de 300 mil reais tem que dar 60 mil de entrada e pagar 420 parcelas, começando em aproximadamente R$ 2.900. Só que imagina se essa pessoa é abordada e alguém oferece uma carta já contemplada. E a pessoa tem uma carta de 300 mil reais na mão e ela oferece a seguinte situação: olá, eu tenho uma carta de 300 mil reais na minha mão. Você quer assumir ela e você compra o seu imóvel, só que aí você me dá 60 mil reais? Essa carta tem 206 parcelas de R$ 1.930. E aí você olha, compara os dois cenários e começa a perceber que tem uma condição muito melhor em mãos. Então, ao invés de você dar entrada no banco, você paga para aquela pessoa os 60 mil reais. E ao invés dos 420 meses para pagar, você vai ter 206 parcelas para pagar. E a parcela inicial, em vez de começar em R$ 2.800, começa em R$ 1.900. E aqui um ponto importante. Eu até calculei os juros que ficaria em cada cenário. No caso do financiamento, daria 0,94% ao mês, mais a TR, que é a forma de reajuste do financiamento, que normalmente é mensal, e no consórcio daria 0,54% e todo ano a parcela aumentaria um pouquinho. E aí sempre aparece alguém e fala assim: poxa, mas eu prefiro no financiamento, porque a parcela vai caindo devagarinho. O grande ponto aqui é que, mesmo que a parcela do financiamento caia e a do consórcio aumente, se você guardar a diferença, o tempo que vai demorar para a parcela do consórcio ficar igual a do financiamento, você já vai ter economizado uma baita grana. E aí, na hora que chegarem o número de parcelas iguais, o financiamento ainda vai ter um bom prazo para pagar e o consórcio já vai ter acabado. Então, no final, mesmo com essa dinâmica de reajustes e redução de parcela, o consórcio ainda acaba ficando muito mais barato. Sem contar que é preferível você pagar uma parcela mais alta daqui a 5 anos do que hoje, justamente porque provavelmente seu salário vai ser mais alto daqui a 5 anos por conta da inflação. E agora mostrando a ótica de quem vendeu a carta, que é onde eu quero mostrar para vocês as possibilidades. Quem vendeu a carta, na verdade, contratou uma carta de 216 meses, que tinha parcela de R$ 1.932, pagou por 10 meses, por isso que a outra pessoa precisaria assumir 206 meses de parcela, e ao todo pagou R$ 19 mil e venderia essa carta por R$ 60 mil. Ou seja, seria um lucro equivalente a colocar todos os meses R$ 1.900 e no final resgatar 60 mil, ou seja, 23% ao mês de lucro. Então isso é uma possibilidade sensacional que o consórcio nos proporciona. E aí você pode me falar: poxa, mas nem toda carta contempla cedo a ponto de justificar eu vendê-la para alguma pessoa que está querendo comprar um imóvel. E você está corretíssimo. Existem basicamente 3 fases no consórcio. A fase inicial,
que é esse filé mignon, que é onde a gente consegue fazer uma baita venda com um baita lucro, colocar um ótimo lucro no bolso e comprar novas cartas e começar todo esse processo. O lucro normalmente das cartas ocorre entre o primeiro e o quinto ano de período. Então, nesse período faz muito sentido vender a carta contemplada. E por que a gente recomenda a venda da carta? Justamente porque você não tem trabalho nenhum. Você não precisa ficar analisando o relatório de ação, você não precisa ficar acompanhando o mercado. Basta que você pague as parcelas e se uma das suas cartas for contemplada cedo, você tem um baita lucro no bolso. E se a carta demorar um pouco mais para contemplar, a gente cai no segundo cenário, que são as cartas que demoram de 6 a 11 anos aproximadamente para contemplar. Nesse caso, você consegue comprar um imóvel com esse crédito, colocar o inquilino para pagar a sua parcela do consórcio e aí você consegue fazer novas cartas. O resultado vai ser que você gastou 30%, 40% de entrada no imóvel de forma parcelada e a partir desse momento você comprou um imóvel, toda a rentabilidade é sua e o inquilino que te ajudou a pagar todo o período. Então, mais 5, 10 anos, o imóvel será seu e o inquilino que pagou praticamente a metade do imóvel. Sem contar que você ficou com toda a rentabilidade desse período e passará a receber os aluguéis no futuro. Além disso, tem as pessoas que não gostam da ideia de comprar imóveis, mesmo que usando essa ferramenta de o inquilino pagar a parcela para você. Só que toda carta, quando é contemplada, ela fica automaticamente rendendo diariamente num fundo enquanto você não resgata. Isso significa que, enquanto você não usa, o crédito todo vai estar rendendo. Então imagina que você pagou 30%, 40% daquela carta e naquele momento você tem um rendimento sobre toda a carta. Isso faz com que a rentabilidade média fique muito interessante. Se você está gostando desse vídeo, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Deixa seu like e se inscreve no canal, que isso me ajuda a cada vez levar mais conteúdo para mais pessoas. E não custa nada, prometo. E aí você pode me perguntar, pô, Nicolas, mas e se eu for o azarado? A pessoa que contemplar lá no final? O que acontece comigo? No pior cenário, que é você ter a contemplação no período final, mesmo assim você não vai perder dinheiro. Por conta dos reajustes que acontecem no crédito e na parcela da sua carta, você vai receber mais do que pagou. Por isso que a gente sempre fala que mesmo no pior cenário, você não vai ter um péssimo investimento, você não vai ter perda. Logo, você não precisa se preocupar em perder dinheiro. E aqui eu vou mostrar para vocês como funciona a dinâmica de reajustes, porque muita gente não entende a questão do reajuste do crédito ajudar na construção de patrimônio, ajudar a proteger toda a sua estratégia. Muita gente acha que é só ruim porque aumenta a parcela, mas na verdade não é bem assim. Para quem ainda não foi contemplado, o reajuste é uma bênção no final. E eu vou mostrar esse exemplo de uma carta de 100 mil reais para vocês. Se a gente olhar no final do primeiro ano, acontece o primeiro reajuste. Então eu coloquei um exemplo aqui de uma inflação alta, que é a média já considerando o período de pandemia, que aumentou um pouco a média dos últimos 20 anos nossos. Então, depois do primeiro ano, o crédito que era de 100 mil reais vai para 107 mil reais. Então, você teria pago 7.200 e seu crédito reajustou em 7 mil reais. Continuando esses reajustes de 7%, no sexto ano, o seu crédito já estaria em 140 mil reais. E você teria pago até então 51 mil reais. Perceba que, por que eu falo que até o quinto ano ainda consegue ter uma folga para vender a carta contemplada? Justamente porque a cada ano esses reajustes no crédito vão dando um pouco mais de margem para você vender a carta contemplada. Por isso que a gente consegue estender um pouco mais essa faixa. E aqui vamos pensar no pior cenário da segunda etapa que eu mencionei anteriormente. Vamos supor que no 11º ano você seja contemplado. Então significa que você vai ter um crédito de quase 200 mil reais e você vai ter pago 110 mil reais aproximadamente. Então nesse momento você consegue comprar um imóvel, colocá-lo para alugar e continuar a construção de patrimônio. E vamos supor que você seja contemplado lá no final. Você vai receber 295 mil,
porque no fim do grupo, quem não foi contemplado recebe o dinheiro de volta e vai ter pago R$ 220 mil. Por isso que eu falo, em qualquer cenário você está construindo patrimônio. E um ponto importante, em grupos bons, dificilmente você vai ter contemplação até o último mês, porque normalmente entregam-se todas as contemplações antes de acabar o grupo. Então a pior janela, que é a terceira etapa, ela acaba sendo reduzida e as contemplações são antecipadas. Por isso que aí a gente começa a ver as diferenças entre os grupos de consórcio. Ou seja, concluindo, não existe cenário ruim de fato. Existem cenários onde a gente ganha mais e cenários onde a gente ganha menos, mas em todos os cenários a gente sai ganhando. Além disso, um ponto importante é que o consórcio nos faz ter consistência. Então, todos os meses investindo em alguma coisa onde não tem um cenário ruim, faz com que a gente force e encontre um caminho seguro para construir patrimônio. Quantas vezes a gente não viu pessoas que durante a pandemia, por exemplo, venderam suas ações pela metade do preço, simplesmente por medo? Quantas pessoas não caíram em golpes? Quantas pessoas não caíram em promessas vazias de investimento? Por isso que não existe investimento no curto prazo, mas sim estratégias seguras para o longo prazo. E agora eu vou explicar para vocês quando que dá para fazer esses investimentos e quando não dá. A primeira questão é justamente os bancões. Eu nunca recomendo você comprar cota de consórcio em bancos para investimento. Por quê? Todo mundo sabe que muitas vezes os gerentes nos abordam oferecendo um produto e pedindo uma contrapartida. Então, muita gente contrata cota de consórcio em banco justamente para fazer uma contrapartida, um agrado para o gerente do banco. E na prática, o que acontece é que, depois de alguns meses, essas pessoas cancelam e os grupos ficam muito caducos, sem arrecadação. Então, não é um grupo que vai performar e entregar um grande número de contemplações, uma vez que não tem muita gente pagando, tem uma inadimplência alta. Segundo ponto que eu nunca recomendo, você contratar mais consórcio do que você consegue pagar. Consórcio ele é para ser contratado com aquele dinheiro que você não vai contar no curto prazo, com aquele dinheiro que você sabe que você pode guardar, pode investir e vai deixar para o seu longo prazo de fato. Justamente porque se você precisar cancelar o consórcio, aí você perde dinheiro. Justamente porque você não vai receber taxa administrativa de volta e vai receber multa sobre o cancelamento. Então, só faça consórcio com aquele dinheiro que você não vai contar. Não dê um passo maior do que a perna. Segundo ponto, quando a gente fala dessa estratégia de investimento, considerando a venda da carta contemplada, considerando que a primeira etapa é melhor, a segunda etapa também dá um bom lucro e a terceira etapa já não dá um lucro tão grande assim, a gente tem que buscar grupos que nos favoreçam na primeira etapa. Então, dessa forma, a gente precisa de grupos pequenos para aumentar a nossa probabilidade de contemplação por sorteio, que é quando a gente tem uma boa margem para a venda da carta. Além disso, o que não funciona, que é muito comum no mercado, é um grupo de meia parcela. O que significa o grupo de meia parcela? Você tem um desconto até você ser contemplado e você só paga metade da parcela. E aí, quando você contempla, você passa a pagar o valor original mais o que você deixou de pagar ao longo dos meses anteriores. Qual que é o problema nisso? Se está todo mundo pagando meia parcela no começo, significa que o grupo só vai ter metade do caixa necessário. Então só vai entregar metade das contemplações. Por isso que a gente não recomenda grupos de meia parcela. E o que normalmente acontece? Se tem meia parcela, aumenta o número de participantes para compensar essa matemática. E o que funciona de fato? A gente tem um grupo fechado, exclusivo, que tem um número de participantes muito menor. São apenas 650 pessoas. E não 2, 3, 4 mil pessoas, até 10 mil pessoas, igual a gente encontra no mercado. Além disso, ao invés de um sorteio por mês, o nosso grupo tem 2 sorteios por mês. Ou seja, além de diminuir o número de pessoas, a gente ainda dobra o número de contemplações por sorteio. E claro que não dá para fazer isso
se tiver meia parcela, ou seja, o nosso grupo é de parcela integral. Você não vai ter a surpresa após a contemplação da sua parcela sendo reajustada, ou seja, você já sabe o quanto vai pagar na sua parcela. Além disso, se o nosso foco é buscar uma contemplação rápida, o que normalmente nós fazemos é, ao invés de você contratar uma carta grande de 500, 1 milhão de reais, você contrata várias cartas pequenas, de 100 mil reais, por exemplo, porque aí você vai ter uma chance muito maior de ser contemplado. E uma carta que te contempla mais cedo faz com que você tenha um rendimento muito acima da média. Por isso que a gente espera, na média, um resultado entre 2 a 3 vezes uma renda fixa comum. Justamente porque uma carta contemplada cedo te dá um lucro enorme. Além disso, uma venda de uma carta de até 35 mil reais no valor de venda tem isenção de imposto de renda, fazendo com que fique melhor ainda do que uma renda fixa, por exemplo. E esse é um motivo também que reforça a ideia de você comprar cartas pequenas. Se você vender uma carta contemplada de 1 milhão de reais, você vai pagar imposto de renda, provavelmente, a não ser que você venda por um valor muito baixo. Por outro lado, se você vende uma carta de 100 mil reais, a chance é que fique dentro da isenção. E aí você vende sua carta, compra mais 2 cartas, aumenta suas chances e continua esse ciclo virtuoso. A ideia desse vídeo é justamente dar uma pincelada geral na ideia de se investir em consórcio. Se você quiser saber de forma mais detalhada como investir em consórcio, tirar suas dúvidas e tudo mais, eu recomendo que você me siga no Instagram. Por lá, todos os dias eu respondo caixinhas e dúvidas das pessoas que querem começar a se inteirar melhor sobre esse universo. E se você quiser contratar a sua carta de consórcio para participar dos grupos de investimento, eu vou deixar aqui na descrição um link chamado Quero Investir em Consórcios. E aí vai cair para mim ou para alguém do meu time entrar em contato com você e te ajudar nessa fase de contratação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.